a nossa saudação muito fraterna, muito amiga, muito cordial a todos vocês, amigos, ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como aos nossos amigos da FWTV. Nós vamos celebrar neste 31º domingo do tempo comum aquela passagem que todos nós conhecemos de Zaqueu, quando Jesus diz que é para ele descer depressa da árvore e que ele vai ficar na sua casa, e ele desce, recebe Jesus com alegria e lá faz a refeição. Pois bem, quantos de nós fazemos questão de dizer que somos seguidores de Jesus, quando na prática agimos de forma contrária dele? Ao invés de misericórdia para com aquele que se envereda por caminhos contrários, nos posicionamos diante deles como um juiz, muitas vezes condenando-os impiedosamente, sem lhe dar a oportunidade dele rever a sua vida. Muitas vezes, ao invés de nos tornarmos caminho de volta para aqueles que se perderam, contribuímos com a nossa indiferença, com o nosso desamor, para que eles se percam ainda mais. O verdadeiro seguidor de Jesus não vê o outro como um caso perdido, como alguém irrecuperável. Pelo contrário, ele acredita que uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus pode mudar de vida. A diferença entre o bem e o mal é muito clara para nós, mas para Jesus esta diferença não faz sentido, pois para ele estar em pecado, o mal, é estar doente. E o que é um doente, o que ele necessita, não é de um juiz, e sim de um médico. Uma vez curada a sua doença, ele retoma a vida, a sua integridade. Jesus nos pede que tenhamos um coração largo para amar, um olhar de misericórdia para com aqueles que muitas vezes só precisam de se sentirem amados para retomarem o caminho da vida. Foi o que aconteceu com Zaqueu, um homem de vida errante, que ao sentir-se amado por Jesus, teve a sua vida totalmente transformada. Zaqueu era um homem muito rico, era chefe dos cobradores de impostos e era muito odiado pelo povo. Mesmo parecendo ter tudo, Zaqueu demonstra não ser uma pessoa realizada, pois se assim fosse, ele não teria o desejo de conhecer Jesus, mas a sua riqueza lhe bastaria. Zaqueu não conhecia Jesus, mas certamente já tinha ouvido falar dele, o que despertou nele o desejo de conhecê-lo. Ao tomar conhecimento de Jesus e que ele passaria pela cidade de Jericó, enquanto ele caminhava para Jerusalém, Zaqueu vê a grande oportunidade de ver Jesus, de ver quem era aquele homem que arrastava multidões. No meio de uma grande multidão, Zaqueu sabia que seria impossível aos seus olhos alcançar devido à sua baixa estatura. Mas ele não desiste, não queria perder aquela oportunidade que poderia ser a única em sua vida. E disposto a tudo para realizar o seu desejo, aquele homem odiado pelo povo vence todas as barreiras, não se importando em se expor. Ele corre à frente da multidão, sobe numa árvore e fica aguardando a passagem de Jesus. Zaqueu não se importa em se tornar alvo de deboche para o povo. Para ele, naquele momento, o importante era conhecer Jesus,
ver Jesus. Convidado por Jesus a descer da árvore, Zaqueu cai nas redes do amor de Jesus para não mais sair. E a partir de então, Zaqueu tem a sua vida transformada. Ao sentir-se amado por Jesus, ele passou a ver a vida com outros olhos. Descobriu em Jesus o verdadeiro sentido para a sua vida. Completamente transformado, ele abandona a sua vida errante, repara todos os seus erros e se entrega por inteiro a Jesus. Assim como Jesus chamou Zaqueu pelo nome, convidando-o a descer da árvore para um encontro pessoal com ele, ele continua nos chamando pelo nome, nos convidando a descer dos pedestais que às vezes projetamos para nós mesmos. Todos nós somos chamados a descer destes pedestais, a descer pelos degraus da humildade que nos leva à conversão, primeiro passo para o nosso ingresso no Reino Celeste. O chamado de Jesus é extensivo a todos. Ele não faz restrição de pessoas, pois o que vale para Jesus é a resposta que se dá a seu chamado, pois no coração de quem aceita o chamado de Jesus já houve transformação. Afinal, ninguém aceita o chamado dele sem estar disposto a mudar de vida. Jesus, meu irmão, minha irmã, é o caminho humano para chegar a Deus. É o caminho divino para chegar ao humano. Tenhamos bem presente isto nesse final de semana, quando a gente escutar o Evangelho que será proclamado para nós. Vamos procurar lembrar algumas dessas palavras, um pouquinho desta reflexão que a gente aqui acaba de fazer, para ajudar você a fazer também, como Zaqueu, uma bela e profunda experiência com Jesus. Avisos do setor de catequese. Dia 31, segunda-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da primeira etapa de catequese do centro. O local é o setor de catequese. Pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do seu filho ou da sua filha. Pedimos aos tesoureiros das comunidades que procurem o quanto antes acertar o pagamento dos folhetos de culto. O preço é de R$ 8,50 por unidade ao ano. Os mesmos serão produzidos pela nossa diocese. Em relação a anos anteriores, teremos mais folhetos com mais celebrações. Vinha no anterior só as celebrações no final de semana, e quando nós agora vamos ter como Nossa Senhora Aparecida, um exemplo que me vem agora, durante a semana ou outras datas, nós vamos ter bem presente isso também. Também no dia 3 de novembro, às 9 horas da manhã, uma reunião com os coordenadores dos conselhos das comunidades do interior, Conselho Comunitário de Pastoral. Eu gostaria que viesse o coordenador ou também uma outra pessoa junto, pode ser, não tem problema, porque a gente vai mostrar ao coordenador, entregar o material do Natal. É um material muito bonito, por isso a gente quer fazer uma explicação. Nós vamos ter até um presépio, uma estrela, um livrinho, e a gente gostaria de mostrar e explicar para vocês. Por favor, não faltem, venham e nós vamos fazer, eu tenho certeza, o Natal com muito mais fé, porque a simbologia que nos é proposta neste ano, o próprio presépio que vem junto também, vai ser um momento muito bonito para os nossos filhos. Na próxima terça-feira, às 20 horas, teremos no Cine Floresta uma importante palestra sobre a família no direito canônico com o Padre Carlos, que é o nosso chanceler do bispado. Por isso eu faço um convite a todos
os casais pertencentes aos movimentos de igreja e aos demais casais e as pessoas a participarem desta importante palestra. Quem assim está escutando, vai motivando um outro casal, vale a pena. Às vezes tem tantas dúvidas com relação ao direito canônico, a família, casais de segunda união, e o Padre Carlos vai nos ajudar nesta reflexão. Na próxima sexta-feira, é a primeira sexta-feira do mês, e na Catedral, às 15 horas, teremos a Hora Santa, confissões, bênção do Santíssimo e missa. É mais uma oportunidade que nós temos de passar pela Porta Santa. Próximo domingo, dia 6 de novembro, às 10 horas, batizados na Catedral. E as inscrições deverão ser feitas até na quinta-feira, ao meio-dia, na secretaria da paróquia da Catedral. Uma palavra sobre o Dia de Finados. Em todo o mundo, a Igreja Católica celebra o Dia de Finados em 2 de novembro. E nessa data, missas são celebradas em cemitérios e nas paróquias, especialmente na intenção dos falecidos. Participar desta celebração é um ato de gratidão, de caridade, em consequência da fé. Este é um dia em que nós nos lembramos daqueles que estão na presença de Deus. Para nós que temos fé, a morte, ela não tem a palavra final. A palavra final pertence à vida, porque o Senhor ressuscitou. Aos que visitarem o cemitério e rezam pelos mortos, a Igreja concede indulgência plenária. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, nós podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo para eles indulgências, de modo que sejam libertos das penas temporais devidas pelos seus pecados. É o que recorda o Catecismo da Igreja Católica. Da mesma maneira que os familiares costumam, em datas especiais, lembrar e orar pelos seus mortos, a Igreja, que acredita na comunhão dos santos, não se esgota na realidade daqueles que caminham neste mundo, mas se estende àqueles que estão na casa do Pai. O corpo de Cristo é a Igreja, não somente constituída da Igreja militante, que são aqueles que caminham, mas também da Igreja triunfante, que insere os que estão no céu, e da Igreja padecente, que se constitui dos que ainda aguardam a manifestação gloriosa do Senhor, como explica Dom Dimas. O costume de orar pelos mortos é uma realidade desde os primeiros tempos do cristianismo e foi conservado pelas comunidades cristãs. A criação da data deve-se a Santo Dilon, que supôs que, do mesmo modo que havia um dia para a celebração de todos os santos, devia também haver o dia dedicado à celebração de todos os fiéis falecidos. Tudo indica que a escolha de dia 2 de novembro, dia seguinte à comemoração de todos os santos, foi levando-se em conta que os mortos que não estavam colocados na lista dos santos canonizados tinham também a necessidade de orações. E a Igreja oficializou a celebração em 1311 e em 1915, Bento XVI estendeu a solenidade a toda a Igreja. Então esta é uma palavra sobre o dia de finados. E agora, as missas do dia de finados. Às 7h30, missa na Catedral. Às 9 horas, missa no cemitério municipal. Às 11 horas, missa na Catedral. E às 17 horas, novamente, missa na Catedral. Depois, às 8h30, missa na Capela de Getúlio Vargas. 8h30, missa na Capela de São João do Porto. 8h30, missa na Capela de Pedras Brancas. 8h30, missa na Capela de Alto Alegre. 8h30, missa na Capela de São José. Às 10 horas,
missa na Capela de Castelinho. Às 10 horas, missa na Capela de São Paulo. Às 10 horas, missa na Capela da linha 21 de Abril. Às 10 horas, missa na Capela de Lajeado Bonito. Às 10 horas, missa na Capela de São Francisco do Parto. Às 15 horas, missa na Capela de Santos Anjos. Missa na Capela de São Pedro. Missa na Capela de São Cristóvão e missa na Capela de São Brás. Também neste dia pode-se fazer uma coleta e este dinheiro vocês podem encaminhar até a secretaria da paróquia ou ao padre que vai celebrar a missa, e depois então a gente vai rezar mais missas nas intenções de todos os falecidos da paróquia. Então, as comunidades que desejam fazer essa coleta e também que se continue depois por algum tempo, diante das intenções que teremos, aí várias missas, com certeza, como todos os anos, nós vamos celebrar, então, missas na intenção, não só no dia, mas também nos outros dias. Também missas e visitas às capelas, além dessas do dia 2, vamos os avisos. Domingo, dia 30, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa na Capela de São Cristóvão. 9 horas, missa na Capela de São João do Porto. 9 horas, missa na Capela de São Francisco do Pardo, com o padre Rudimar. Às 10 horas, missa e festa na linha Manfio. Às 15 horas, missa no Santuário Cristo Rei. E às 19 horas, missa na Catedral. Depois, no dia 3, na quinta-feira, a gente já avisou no dia 2, né, onde que vamos ter as missas, e no dia 3, às 20 horas, missa do Tríduo na Capela de Getúlio Vargas. Depois, no dia 4, primeira sexta-feira do mês, às 15 horas na Catedral Hora Santa, confissões e missa. Sábado, dia 5 de novembro, às 14h30, missa no bairro Panosso. 16h30, missa na Catedral. 19 horas, missa e primeira comunhão no bairro Jardim Primavera. 19 horas, missa no bairro São Francisco de Paula. 19 horas, missa no bairro Santo Antônio. E no domingo, às 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa e primeira comunhão na Capela da Vilinha. 9 horas, missa na linha 21 de Abril. 10 horas, missa e festa na Capela de Getúlio Vargas, e às 19 horas, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana, próxima semana, e desça sobre todos vocês, meus amigos e minhas amigas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande e forte abraço a todos.